Está entrando no ar Portos, Aeroportos e Modais, com Edilene de Oliveira. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um podcast Portos e Modais. É o podcast, o espaço em que a gente debate infraestrutura, logística e mobilidade urbana. O nosso convidado de hoje é um convidado especial, que é o Paulo Manuel Protásio. O currículo dele é fantástico, né? E ele é empresário, ele é jurista, ele é um incentivador da questão de mobilidade, de logística e também no intercâmbio econômico da América Latina. Tem um trabalho fantástico. Paulo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Portos e Modais. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui. Obrigado. Só para que vocês, como eu disse, o currículo do Paulo é imenso, né? Mas ele é secretário executivo da UNCED, que é a Rio 92, onde tinham mais de 100 chefes de Estado. A Rio 92 ficou famosa, foi um marco no Brasil. E o Paulo era o secretário executivo, ou seja, o resultado que nós tivemos até hoje reverbera, né, a eficiência, o resultado que teve aquele evento, graças ao trabalho do Paulo. Bom, não é bem assim, não. Mas é quase isso. Tem que ser real. O processo desse comando foi do Maurice Strong. Ou seja, o Brasil teve um papel de host do processo, acho que é importantíssimo. A cidade ganhou muito profundamente com o evento. Ou seja, mais do que nunca, a gente hoje pode dizer que tem uma raiz nascida durante a UNCTAD, United Nations Conference for Environmental Development. Na realidade, cunhou-se aí na época ECO 92, mas que prevaleceu foi a referência do nome Rio 92. Uhum. Então essa é a grande tirada que a gente tem e mantém ela, graças a Deus, por conta de que faz parte hoje do DNA da própria região. Verdade. Fora essa ação que você teve frente à Rio 92, você foi presidente da Associação Nacional de Usuários de Transportes, né? Presidente da Associação Comercial, você foi criador e primeiro secretário-geral do Desenvolvimento do Comércio, Indústria e Comércio, né, nos anos 70, é isso? Tá sabendo coisa. Bom, Tô fazendo pesquisa. A gente, obviamente, um convidado ilustre desse, a gente tem que saber o que ele está falando. Inclusive, esse talvez seja o título que eu mais gosto, foi da invenção. Eu era muito jovem e eu tinha paixão por essa casa, a Associação Comercial, na época, por conta dos meus amigos. Meu padrinho era o Rui Gomes de Almeida, o Antônio Carlos Amaral Osório era parceiraço no processo, e eu dizia para todo mundo que o Ministério era da indústria, mas não era do comércio. Olha isso. Porque a gente tinha um foco na indústria realmente muito ativo, inclusive até um conselho de desenvolvimento industrial. E eu dizia que faltava um conselho de desenvolvimento comercial. Um país das dimensões do Brasil não poderia deixar de pensar no seu comércio. E acabou isso ilustrando, na época, um caminho entre um ministro e outro, ou seja, entrou Platini de Moraes, e a gente acabou instalando o CDC. E eu fui ser secretário executivo do CDC part-time, ou seja, não é o tempo integral. Eu fiz questão de continuar no setor privado. Até foi um decreto difícil de realizar, por conta de que isso não era um costume. Bom, foi muito bom. Eu acho que a gente poderia agora ir para o mundo que você está pensando em começar a conversar. Que é a questão de portuária, a questão de infraestrutura, de logística, na qual você também é um grande defensor, um grande conhecedor. E Portos Modais tem esse objetivo, que é debater essa questão, levar para as pessoas esse conhecimento, esse debate, porque a mobilidade urbana, a infraestrutura, a logística, questão de portos é a abertura de um país, né, para o comércio exterior. Né? É o que eu falo sempre, o comércio do Brasil
das commodities, enfim, elas não vão de avião, nem de trem, são navios. Então os portos exercem um papel fundamental. O recebimento das importações do Brasil, o que alimenta a nossa economia, as indústrias, o comércio, é feito por navios. Mas nós temos alguns entraves. E a tua experiência, anos, décadas de experiência dentro dessa área, com a tua visão, o que você acha que nós podemos modernizar e podemos melhorar nessa questão portuária e logística? Eu acho que a primeira coisa que a gente devia fazer é saber exatamente o que a gente quer fazer. Determinar os objetivos e olhar com grande tranquilidade e serenidade as propostas. A região, ela sofre de uma pane que eu acho que é permanente. Você estabelece um planejamento, organiza um front, desenha esse front, projeta essas relações, constrói os meios, busca recursos, define ações e seus respectivos designs e não implementa. Ou seja, eu vou falar de que é que talvez pudéssemos nós, com a mão longa, ir no fundo do arquivo do BID e trazer de volta o IRSA. O IRSA, na realidade, foi uma primeira grande e profunda imersão dentro de um processo de integração regional de todo o programa imaginável entre nós e os países restantes da América do Sul e América Latina e Central e Caribe. Ou seja, se você olhar bem esse lado hemisférico, ele é muito rico. E é tão rico que eu até fiz divagações posteriores e acabei me envolvendo de uma forma meio apaixonada pelo próprio quadro de interesse. Ou seja, o que aconteceu, por exemplo, o IRSA fez a união entre o Pacífico e o Atlântico. Ele promove esse grande desenho. E esse grande desenho não se implementou. Ou seja, está na nossa porta, está na nossa porta hoje, mais do que nunca. Passado 20 anos do G20, o exercício foi continental. Ou seja, o G20, na realidade, ele junta as maiores economias do mundo e as de maior densidade por habitante, etc. E, sim, a importância está lá. O jogo é jogado por essas economias e esses mandatários. Se você imaginar que ele tem uma relevância importante, aí você volta nesses 20 anos que aconteceu. Hoje o Brasil tem mais densidade comercial no Pacífico do que tem no Atlântico. Ou seja, a gente tem mais negócios no Pacífico do que no Atlântico. Então, o que eu posso dizer a você é o seguinte, alguma coisa está faltando. Aí eu até criei o movimento bioceânico, esse movimento está em curso, ou seja... A transoceânica. A transoceânica é fundamental. Você não tem como mais hoje se afastar dessa relação, não é cortar 15 dias, 17 dias, 25 dias. Custos são importantes também. Mas você integrar relações, você fazer... É como se o seu corpo só fosse uma parte, você virasse uma ilha. Você não é uma ilha, né? Você está dentro de uma operação de integração total. Hoje, eu diria mais ainda, o avanço nosso é de tal ordem obrigatório que mudou, inclusive, a relação entre as partes. Por exemplo, é muito, muito comum hoje a gente falar do rural e do urbano, como se fossem dois corpos. Não são dois corpos. É um corpo só. É um corpo só. Não existe forma de você lidar com o desenvolvimento e a sustentabilidade se isso não se integra. Então, essa ação é uma ação que eu diria verdadeira. E a verdade, ela tem que sair da prancheta. Ela tem que ir para a vida real. Ela tem que ser um comando em que você vê funcionando, né? Você push the button, aperta o botão e a luz acende. Então essa visão, eu acho que é uma das preciosidades que a gente devia procurar encontrar
de uma forma acelerada. Quando eu falei a questão da Rio 92, que é a questão ambiental, o debate da questão ambiental mundial, houve implementação de políticas ambientais que eu considero às vezes exageradas ou mal interpretadas e dificultou, talvez, a questão que não seja bem colocada nessa questão ambiental. Muitas delas a gente viu, me corrija se eu estiver errado, travar projetos de infraestrutura de grande porte e que consiga mudar a questão de infraestrutura e logística. Por exemplo, uma obra como a Transoceânica, obviamente está no papel há anos e com dificuldades de finalização. Outras obras grandes nós temos de infraestrutura, também a questão ambiental, eu volto a dizer, é importantíssima, porém ela não pode ser o entrave ou o obstáculo para que os grandes empreendimentos eles aconteçam, né? A questão, como você diz também, rural, ela está interligada hoje com a urbana, mas a gente vê determinados movimentos ambientais que dificultam a vida tanto do rural quanto do urbano. A tua visão em relação a isso? Eu acho que isso é uma constatação que você está colocando na mesa. A gente não pode deixar de dizer que existe, tá? É presente. São elementos que são componentes de um quadro onde você tem muito mais aplicação de ciência para efeitos de importância maior do que de política. Então, o que acontece é que o lado político, principalmente ideológico, ele também se apresenta. E ele se incorpora como um grande campeão. Ele quer ser o intérprete dessa operação. Aí os desvios, seja de uma forma de uma ação intensiva, ou seja de uma forma mais disfarçada e não percebida a tempo e hora. O que eu acho que deveria existir dentro desse procedimento é a inteligência. E essa inteligência, ela não existia, ela não estava marcando presença a todo o tempo. Entendeu? E agora ela é inexorável. Ou seja, hoje eu não posso mais mentir para você. Tá aí. Eu não posso mais burlar operação por conta de que eu tenho meu satélite que vai dizer você está errado. Exato. E se você disser eu vou corrigir, eu posso voltar amanhã e dizer que você não corrigiu. Eu posso monitorar você, eu posso dizer a você o que você fez, o que você deveria ter feito e aquilo que você fez errado. Perfeito. Eu posso me impor dentro de um campo e esse campo ele é inexorável. Ou seja, hoje o Brasil se prepara para um procedimento da área de inteligência artificial ou ele não vai aproveitar o processo da mudança. Ou seja, o mundo inteiro está nesse procedimento. O Trump, e nem o presidente da França, nem o primeiro-ministro da Inglaterra, nem o da China, nem o próprio Putin dentro da área, todos eles estão pautados dentro desse mesmo ambiente. Nenhum deles está esquecendo que tenha esse instrumento em mãos. Até mesmo porque se ele desviar muito, ele toma uma pancada. Porque o outro vem e diz, não, você está errado. Faz a mesma correção. Então, o que eu queria colocar é que o Brasil tem a grande oportunidade de ser um vínculo, um vínculo entre esses modelos de ascendência mais, vamos dizer, positiva, de uma construção mais efetiva, de um procedimento de grande qualidade e de grande resultado. O que cabe a isso? Como fazer isso? De que forma fazer isso? Eu acho que é um negócio, de certa forma, de uma evidência cruel. Ou seja, qual é a evidência? O que você faz? Qual é a tua posição? Vamos dizer que você seja ministro de portos e aeroportos. Que, aliás, é um jovem que eu até aprecio bastante na sua função hoje. Se o seu comportamento não for lúcido, for desviado, não tiver uma condução
respaldada por essa inteligência, você não vai ter sucesso. Então, o que eu acredito muito de que a sociedade, as instituições, a academia, o segmento empresarial deveria chamar o poder público, trazer o poder público à mesa e conversar com ele dentro desse ambiente da inteligência. Se ele ocorrer, você não tem para onde escapar. Você tem todas as evidências que você quiser. Ou seja, eu posso amanhã me preparar para uma reunião melhor que você se eu fizer uso da minha ferramenta. Exato. Ou seja, eu vou sentar com você e você vai estar sentado comigo, eu vou saber exatamente o que eu estou querendo e eu vou dizer exatamente o que teríamos como resultado. Eu posso projetar isso, eu posso colocar isso no tempo, eu posso até identificar outras dificuldades e dizer para você um alerta. Veja bem, você tem isso pela frente, é bom você se preparar, porque se você não se preparar, quem vai pagar a conta sou eu. Perfeito. Então, a visão mais incrível que a gente tem é de que o Brasil está diante de uma enorme oportunidade, uma extraordinária oportunidade. Por que ele está dentro desse processo? Por uma razão muito simples. Nós temos acessos tecnológicos. Se você olhar hoje as instrumentações que o Brasil já tem, é tudo na esquina, né? Você não precisa estar preparando nada. Petrópolis está lá com uma instalação de um CPD, de um centro de processamento de dados absurdamente bem instalado, bem produzido, rico dentro do procedimento. Você tem hoje o nosso cabo canaveral lá em cima para botar foguete à vontade. Tá na linha do satélite Equador, Avelade. Nós temos mais econômico. Mais econômico. Nós temos tecnologia, temos inclusive instrumentação na área do próprio grupo militar, na sua formação. Temos uma Embraer, conhecimento, uma temos uma Embraer. Fantástico. Não a tem energia erro. nuclear que nós não temos tem erro. domínio. Não tem erro. Tem erro. Eu acho, dentro disso que você colocou, realmente o Brasil está frente a uma grande oportunidade de virada. Obviamente, as pessoas têm que entender que é uma guerra comercial mundial. É um chega para lá, eu empurro daqui, eu empurro dali. E o Brasil sempre produziu grandes pensadores, grandes desenvolvedores. O brasileiro é criativo, a verdade é essa. Você vê a Embraer, o que ela faz, é fantástico. O combate aí se não houvesse essa guerra comercial fora, a Embraer tinha ocupado espaço no mundo todo, porque é de alta qualidade os equipamentos que eles produzem. Então, o Brasil está diante dessa porta, porém, os brasileiros precisam ficar atentos com esse movimento internacional que impede, por exemplo, a prospecção de petróleo lá naquela região lá em cima, né, da região amazônica, lá em cima no mar. São grandes riquezas a questão também, por exemplo, de rural, a nossa questão da nossa floresta amazônica, a exploração. Então, nós temos que ficar atentos, porque nós temos a grande riqueza, temos grandes mentes criadoras no Brasil, pessoas de visão. Agora, o que adianta ter tudo isso, Paulo? Mas as pessoas não dão valor. Qual é o alerta que você dá para o brasileiro nesse sentido? Gireu, você está colocando a pergunta mais incrível do mundo. Obrigado, Paulo. O momento não podia ser melhor, hein? Eu tinha um grande amigo, o Mário Henrique Simons, eu gostava imensamente dele, era um homem extraordinário. E eu e ele tivemos um traço de união que foi... Houve um momento que o Brasil pensou em ter uma forma estruturada em que nós teríamos uma monarquia, né, de volta, uma outra república. E nós estamos fazendo 200 anos de Dom Pedro II. Exato. Foi um grande homem, né, um grande estadista. Não, veja bem, os que a gente jogou fora. Nossa. Tá. O homem é preparado de nascença. Coloca aos seus 4 anos um doutor ao seu lado. E fala mais 10 línguas.
viaja com desenvoltura. É um cara que identifica-se com tudo que é novo, moderno, mais tecnicamente avançado. É um homem que trouxe o telefone para o Brasil. Operação totalmente extraordinária. Um homem absurdamente dedicado ao país. Ferrovia. Um homem absolutamente avançado nos seus conceitos. Um projetista sonhador, interessado, amoroso. Um amor ao Brasil absurdo. Extraordinário. É deitado fora. Um golpe. Um golpe. Um golpe. Esse foi um golpe que nós tivemos. A República, Se a nós proclamação da tivéssemos República garantido não a sua... deveria ser comemorado. Não, imagina prevalecer educação. Que era o objetivo dele. Ele principal. só pensava nisso, a prioridade número 1. Imagina. Ele tinha aprendido, ele sabia o que é isso de valor. Nós não temos educação. Exato. Então, o procedimento total, nós perdemos a chance. Teremos outras? Tivemos outras. Poderemos continuar a ter? Eu diria, sim, vamos ter. Cada eleição é uma chance. Cada eleição é uma urna que se abre para você. Só que você não está preparado para o voto. Você não está organizado, estruturado para o voto. Vamos pegar uma relação em que a gente tenha condicionantes. Como é que você pode pensar em votar bem? Eu lanço agora, inclusive, para você uma coisa que eu venho trabalhando há anos. E até faço com você uma espécie de um pacto, tá? Já que você tem um podcast poderoso. Eu queria refazer o trabalho que eu chamei de Pleninco. Na época que o Brizola chegou, enfim, eu tive outras ocasiões e outras oportunidades, ainda com Tamoio, quando chegou também no processo novo, em que houve a mudança entre cidade, estado e capital, que se foi para Brasília. Todo esse passado que a gente tem recente pode ser passado a limpo. Passado a limpo naquilo que a gente ganhou e perdeu. Principalmente aquilo que a gente perdeu e que agora tem um processo acelerado de perda. Entendeu? Mas uma perda que, se não for estancada, ela vai ser um grande prejuízo para o Rio de Janeiro. E para reverter vai ser difícil. E a reversão é muito difícil, por conta de que você mesmo pode ter gente aqui sentada no seu podcast, tanto o seu como o do RJ+, um procedimento em que você está ouvindo gente dizendo que eu estou saindo. Outro dia, um amigo meu, que você conhece, está indo para Minas. Por conta de quê? Vai fazer a mesma coisa que ele faz no Rio de Janeiro, são 400 pessoas na sua base, todas elas vinculadas a um uso intensivo de mundo digital, e ele simplesmente vai estalar os dedos e vai para lá. E ainda nós tivemos, nesse caso nós temos a sorte dele estar dentro do Brasil, mas nós temos muitas pessoas dessas indo para o Uruguai. E Paraguai agora, então, que passou a ter uma febre. É. Então, o processo mais importante para nós, no sentido, é usar esse momento. Como é que faria o uso desse momento? Eu vou te fazer uma proposta e transformo ela com uma ação combinada com você. Quando isso for para o ar, a gente transforma isso também num momento executivo. Tá? A gente anuncia que está fazendo. Então, como eu sei que isso não é no ar agora, a gente vai poder tramar na agenda o que a gente vai fazer. A Pleninco foi, na realidade, eu tive 7 versões. Ela passou por 7 mandatos, por 7 vezes uma relação de plantio para serem colheitas da época da pós-eleição. E nós estancamos isso depois. Qual seja, você coloca todo o segmento da empresarial junto, representativo, aquele que tem estrutura e que trabalha no dia a dia para a melhoria das ações do próprio Estado do Rio de Janeiro. Coloca a academia numa forma apontada de escolha, em que você tem um grupo de pessoas que se destaca pela sua contribuição, pela sua vontade, pelos seus estudos, pelo seu dia a dia, de uma forma até expressiva de voluntariado. E você coloca também um outro lado, que seria, vamos chamar assim, o capítulo social
vamos dizer, tanto sustentável da sustentabilidade, quanto do caráter social, como caráter financeiro e econômico. Um grupo de representações que são específicas, que estão dentro desse outro lado, do outro mundo do procedimento, inclusive com algumas referências novas, como essa do economia azul, etc., que são agora pulsações que não existiam no nosso corpo e passaram a ter. Né? Então, o que acontece nesse procedimento? A gente produz um grande estudo e um grande compromisso do que a gente quer ser, do que pode ser, e pode, dessa representação de ao ser, representar uma grande proposta nível que eu chamo de global local. Se a gente puder transformar o Rio de Janeiro na plataforma que ele pode representar de um procedimento de mudança, inclusive com novas iniciativas como essa do Guandu, com ações que são dentro de um caminho aeroportuário, definições de grande poder e de grande representação, vamos colocar isso num papel e chamar esses chamados candidatos e dizer o seguinte: aqui está o que nós queremos. Nós queremos o seu compromisso. Assina aqui. Ótimo. Porque nós vamos cobrar isso de uma forma intensiva. Está aceito o desafio, vamos fazer. Essa operação, ela pode ser uma operação de monitoramento institucional, pública, observatório, permanente dos procedimentos. Bom, cabe a nós termos esse compromisso e cobrá-lo. Por quê? Quem vai dedicar tempo para a realização somos nós. Quem estará no ensino e na pesquisa do procedimento é a academia. Essas instituições sociais, econômicas e de sustentabilidade na parte ambiental também estão despertas. Por que não criar essa ação em compromisso? Isso nos elevará ao ponto de, quem sabe, ir na pasta do BID e tirar o arquivo da IRSA e colocar na mesa novamente para transformar essa ação bioceânica, esse novo hemisfério, um grande compromisso de revisão. E mais ainda, o cenário. Por que eu estou falando do cenário? Porque você pode fazer um bom enredo, você pode criar uma boa relação, discutir capítulo por capítulo, quando é que vai alguém sair para fazer a coisa acontecer na expectativa daquele que é o ouvinte que participa do procedimento, que é o cidadão comum. Ele vai ficar encantado com a história se ela tiver um encadeamento de sucesso. Se não houver um the end, um final conclusivo, bacana, ele perdeu a novela para um desastre. Então, vamos fazer a operação funcional. Vamos determinar que nós temos aí uma perspectiva de fazer isso acontecer. Qual é o cenário que o Rio de Janeiro tem? Qual é o país que pode fazer o cenário que o Rio de Janeiro tem? Nenhum. Eu começo pela própria 92. Eu sou eleito presidente da Associação Comercial do Rio em 89. Aí pergunto a mim mesmo, o que eu vou fazer? A primeira coisa que me aparece na cabeça, coisa que eu já tinha tido na minha vida, uma experiência, você só faz grandes mudanças com grandes eventos. Você só traz grandes eventos para fazer grandes mudanças. Esse compromisso tem que ser o seu compromisso, porque senão você é simplesmente um palco. Você não é o lugar onde a coisa acontece. E o Rio de Janeiro deixou isso passar. E nós somos não só um palco, nós somos o lugar de fazer acontecer. Aí eu saí atrás. O Baiano Soares, que era o secretário executivo do Ministério das Relações Exteriores, me mandou uma lista de todos os eventos que viriam para cá. A UNCED estava na lista. Eu perguntei para ele o que se trata a UNCED. Aí ele me explicou a reunião em 72. Eu era, nessa época, presidente da Embratur. Eu me lembro muito bem que aconteceu em Estocolmo. Eu digo, caramba, que coisa maravilhosa. Mas levaram 20 anos para trazer isso para o Brasil, cara. Porque foi determinado, na época, lá em Estocolmo, que seria no Brasil 20 anos depois. Você imagina
perdemos 20 anos, mas não, o Maurice Strong tinha trabalhado os 20 anos. Ele saiu todo esse tempo dedicado àquela perseguição. O que ele fez? Mudou a história das relações das reuniões mundiais das Nações Unidas. Como? Pasme. Eu, quando recebi o comando pelo presidente Collor na época, o telex que batia toda hora aparecia um telex lá dizendo eu vou aonde? Eu perguntava. E era alguém no mundo dizendo que vinha para a reunião. Que vinha para o Brasil, vinha para o Rio. Eu digo, mas não tem orçamento, não tem lugar, não tem nada previsto. É uma reunião de Estado, é uma reunião que o pessoal vai juntar numa mesa redonda, em U, e vai conversar. Não tem 100, 200, 500, 800, 1.000, 400 mil pessoas vieram. Que coisa espetacular. O que aconteceu? Um milagre. Daí em diante eu aprendi que eventos dessa proporção são capazes de provocar mudanças que você não tem condições de fazer. O que é que a gente fez? Então fizemos G20, recente. Onde é que vai acontecer o G20 do ano que vem? Nos Estados Unidos. Estados Unidos. A grande economia mundial. Uma liderança como o Trump. Grande economia mundial. Pô, já começou, inclusive, dando logo uma patada, né? Por conta de que quer deixar a África do Sul mesmo já ficou de fora. O que aconteceu nesse procedimento, e o que pode acontecer nesse procedimento, é por que a gente não usa esse cenário? É um cenário de mudança, é um cenário de contundência total. Ou seja, todas as coisas que são hoje necessárias que sejam observadas em mesa, discutidas em mesa, para que sejam adotadas, todos os desafios, não pode ficar nada de fora, a começar pela própria inteligência artificial. Perfeito. Eles já estão profundamente envolvidos nela, pensando em como vão resolver esse baralho para fazer as cartas certas serem vencedoras. Então, o que eu queria colocar é que a gente pode fazer isso funcionar. Nós nos lançamos dentro de uma programação institucional pública, usando, inclusive, outros podcasts que a gente possa fazer em cadeia, começar pelo próprio parceiro que a gente tem, que é o Ricardo. O RJ+. E vamos transformar isso numa grande evidência de mobilização social da cidadania do Rio de Janeiro Estado, do nosso bairro, de cada pedaço da componente desse procedimento e do Brasil. Se essa ação for possível, eu vou mais além. A gente pode fazer um grande milagre. Qual seja, é o local. O local, ele é importante quando acontece. Um local discutido, conversado, não tem evidência nenhuma. Não é nem serve de onda para você ir para a praia. Você pode guardar a tua prancha, fica nadando, porque ela não vai te levar a lugar nenhum. Mas, se ela for uma onda, se ela for uma ação de transferência e servir de alavanca, a gente pode chegar no lugar que a gente quer. Então, eu diria o seguinte: por que não fazer a coisa de tal ordem que todos esses nossos necessários elementos, eu não falo nem do problema da segurança só, porque a segurança por si só agora, ela já tem um complexo, digamos dizer, aceito. Já tem um desafio aceito. Inclusive, anteontem, essa semana, a gente já teve notícias de como é que o mal está infiltrado dentro do próprio quadro da instituição política. Ele tem que ser extirpado? Tem. Mas como é que você extirpa isso? Simplesmente denunciando. Está denunciado. Então não precisa mais fazer o maior esforço por parte da sociedade. É cobrar. Ou seja, se a gente não cobrar esse procedimento, aí sim nós vamos ter uma perda. A visão que você está me trazendo à mesa me permite fazer esse tipo de ousadia. Ou seja, elaborar um trabalho que nos dê direção, nos faça compromisso, nos traga compromisso e nos projete para um procedimento de comparar resultados.
Isso sim vai definir cobrando daqueles que realmente assumirem a nova forma de comando político que a gente tem como interesse. Perfeito, Paulo. Eu acredito que essa sugestão sua é fantástica. Eu também penso da mesma forma sua. Está aceito, vamos trabalhar nesse sentido para fazer isso, chamar o Ricardo para a gente unir as forças e trazer isso. O ano que vem é o ano próprio para isso, para a gente fazer esse trabalho. Só que nós não podemos esquecer de um detalhe que hoje que eu acho que é o ponto central da insegurança que nós temos no Brasil hoje. Porque o Brasil, a gente sabe, tem potencial, tem pessoas fantásticas, tudo. É a questão jurídica. Nós temos hoje uma insegurança jurídica muito grande no país. Nós estamos vendo aí absurdos acontecendo, que isso também tem que ser trazido para esse debate, porque não adianta, de repente, um poder executivo ele chegar e assumir um compromisso de agir e de mostrar o resultado e se comprometer com aquilo. Mas nós temos uma insegurança jurídica que pode mudar tudo. Então, é um grande desafio, e desafio para as pessoas como você, que não tem medo e já encarou grandes desafios e trouxe resultados. Então é isso, a ideia é fantástica, mas nós não podemos esquecer dessa questão da insegurança jurídica que nós temos e também trazer aqui. Eu não creio que é apenas o executivo e nem o legislativo, porque nós estamos falando de invasão de poderes hoje, que nós estamos aí à vista de todos, né? Não tenho o menor receio de falar, porque é o fato, é o caso. E é aquilo, você disse da questão da esfera, da maior esfera do poder do Estado, que a gente está vendo, está contaminado, e você disse, bem, já foi identificado. Só que esse é o problema no Brasil. Nós estamos identificando e a justiça depois abafando. Mas você sabe de uma coisa, eu acho que existem circunstâncias, né, de que a gente não pode deixar de ter e fazer a observação. O presidente até fala muito na interpretação, né? Ele usa até uma palavra que me escapa agora, que seria uma forma de a história como se conta, entendeu? E como ela funciona a favor ou contra. Eu diria a você que a construção desse desmonte está dentro da própria atitude tomada pelo quadro das instituições jurídicas que estão envolvidas com seus respectivos personagens dentro desse mesmo ambiente que você descreveu. Ou seja, não é que você vai identificar pecadores ou malversação de processos ou comportamentos. Isso você não vai necessariamente ter que fazer. Ou seja, o que existe na realidade, eu não acredito que as pessoas estão levando isso em consideração, mas a construção está sendo proposta, ou seja, ela está sendo gradual e tem que ter uma ação de observação das evidências. Pega o problema do Banco Master. Banco Master. Pega o problema dele. Se você pegar ele e deixar ele separado do procedimento e colocar em linha todos os eventos que ocorreram, é impossível que uma criança, adolescente, não conclua, no final, da enorme burla, da enorme falcatrua, da enorme, extraordinária atitude de ter covardia por conta de que tomaram de quem não devia para dar para quem não podia. Tá? Ou seja, toda essa malversação do procedimento é de uma clareza, de uma ação, e todos os compromissos tão graves quanto essa da identificação da presidência da nossa Assembleia. Pois é, mas aí
você citou esse caso aí, eu volto, é por isso que eu bato muito nessa tecla. A gente iniciou, e você iniciou falando do Dom João, de Dom Pedro II. Só que o Estado brasileiro foi se deteriorando nesse sentido, e os grandes feudos que nós temos no país, eles se mantiveram até hoje. E o Banco Master, por exemplo, como você deu exemplo agora, já foi engavetado, por quê? Já dá sigilo absoluto. Então, o problema nosso hoje é justiça, é jurídico. Ele foi engavetado para nós, brasileiros, os inocentes. Não, perfeito, concordo nesse ponto. Ele foi engavetado para nós, os perdedores. Isso, concordo. Não foi engavetado para aqueles que são os observadores. Exato, e que tem poder para influenciar. E são capazes de identificar o procedimento. Exato, concordo também. A nossa correção não vai vir por conta de um heroísmo. Vai vir para um processo de uma evidência. Ou seja, o julgamento da relação Brasil, é meu amigo, o fulano é meu irmão, Cicrano... Wesley está indo agora para pedir negociação com o Maduro para tirá-lo da função. Wesley é um empresário de grandes benefícios a nível de um processo de uma ação contundente de um governo que é o presidente Lula. Por que ele está fazendo um papel de um ministro de Relações Exteriores? O Brasil está chegando a esse nível de entendimento, a essa postura de entendimento. Ou seja, essa evidência não é minha, é uma evidência, não é sua. É de alguém que está sentado na banca do New York Times ou está sentado dentro de um quadro de um jornal francês ou o que seja, do mundo da opinião, em algum lugar, e está dizendo: My God, what happened? O que existe é uma enorme desestruturação das relações de poder. O que está acontecendo é uma perda substancial de face. Não quero acreditar que a gente vai estar diante do mundo com glória nesse procedimento. É impossível que isso ocorra. Mas a política permite, porque você tem conluios, você tem formas de combinações que são absurdamente tontas e desprovidas, que são subversivas, não representam a relação e a realidade, porque ele permite isso por conta da fragilidade da própria relação. Não, acho que não. Eu acho que existe um momento em que você acaba frustrado, perdendo, mas sem inocência. Então, o que acontece? Quem é que pode julgar isso? A sociedade. E a sociedade só tem uma forma de julgar isso. E não é com uma empresa de opinião e de pesquisa de voto que você vai fazer isso. São direcionadas. Não é. É simplesmente o resultado que essa urna vai ter. Ou seja, na verdade, o que nós temos que olhar com grande carinho é que ela tem um processo. Ela é um lugar onde existe uma convocatória. Cabe ao grupo político hoje que prevalece nessa direção a decisão. Se o meu deputado não tiver voto nessa direção de garantir que essa caixa seja sadia, se ela não tiver a capacidade da transparência, da capacidade de ter a emissão de resultado que seja singular, aí esquece. Nós realmente vamos passar por uma ponte que não tem mais tamanho de distância. A importância desse debate, dessa conversa vir aqui ao Portos e Modais, que a gente fala de infraestrutura, de logística, de mobilidade urbana,
Tem tudo a ver, porque tudo depende disso. Esse assunto que nós estamos tratando aqui agora é o início para que isso aconteça. Aí a gente fala uma transoceânica, disso, daquilo. Não vai acontecer nada se nós não tivermos esse debate aqui e trazer a ponta. Mas o que eu estou percebendo, Paulo, atualmente, essa briga esquerda-direita, conservador, o que a gente tem visto e percebido são brasileiros que têm a oportunidade de assumir um cargo público, como um deputado federal, estadual, e ele realmente mostra a verdadeira face dele. Por que razão? Porque é muita mordomia os cargos, é muita benesse, que não justifica ser dado para um funcionarismo público, como um deputado, um senador. Eu sou contra. Nós vamos na Inglaterra, o deputado ele tem lá um apartamentinho de 1 quarto e sala, e lavar roupa é numa máquina comum, uma lavanderia de roupa comum, que ele vai lá e põe a roupa para lavar. Aqui não, o camarada entra e depois a gente começa a perceber, o cara, porra, eu não posso perder esses benefícios. Porque ele viveu, às vezes, a vida toda com dificuldade, e na iniciativa privada não é fácil, que você sabe muito bem, porque o empresário enfrenta uma carga tributária absurda para manter tudo isso. Então, se a gente não trabalhar no cerne da situação, não vai resolver. Não adianta a gente ficar batendo, que é bater em ferro frio. Se a gente tira a mordomia, se a gente tira... Aí que está a grande dificuldade de mudar o Brasil. Por exemplo, os partidos políticos. Você vota num candidato que você escolheu? Não. Eu digo por quê. Porque antes da gente escolher o candidato, alguém escolheu pra gente quem vai ser o candidato. Porque se a pessoa quiser ser candidata, ela tem que se inscrever num partido. E esse partido que vai dizer, você vai ser candidato. Não, você não vai ser candidato. Ou seja, não somos nós escolhemos o que foi escolhido pra gente escolher. Então, já começa o erro aí. Então, se a gente realmente tem coragem de encarar a situação como ela é, e eu acho que nós devemos encarar, e eu não tenho medo disso, é a gente poder na ferida. Vai a reforma política. Mas como que a gente faz uma reforma política se são eles que têm que fazer isso? Se a população, então, não tiver essa consciência, se não tiver um modelo dessa ideia tua, de da gente trazer o debate, começar a ter esses comprometimentos, esse compromisso com essas pessoas, apesar que a gente já viu muito disso acontecer e depois o camarada larga a mão daquele compromisso que teve, e ele toca a vida dele porque ele está no bem bom, ele está com emendas, um senador tem 80 milhões de emendas, fora todos os benefícios que tem. O camarada que não tinha nada, ele entra lá e pega uma mordomia dessa, ele fala, poxa, eu não vou perder isso aqui não. Aí ele começa, se ele não é uma pessoa bem formada de caráter, de moral, da família, ele se vende, ele se corrompe. E isso nós temos visto agora acontecer. Então, uma coisa boa que eu tenho acompanhado e estou vendo, e as mídias sociais, graças a Deus, é a grande praça hoje pública. Antigamente, a gente ia na praça para namorar, para paquerar, para casar, ia ficar rodando na praça ali, na praça mesmo, física. Hoje não, é isso aqui. Essa é a grande praça. Nós mesmos aqui estamos atingindo milhares de pessoas. Sentado aqui, eu e você conversando, mas milhares de pessoas. E elas podem interagir com a gente, porque quando a gente publicar, ela pode entrar lá e interagir, criticar, colocar e pôr a opinião dela. Então a praça mudou. E nós não podemos bloquear essa praça. E é isso, trazer esses debates, essa ideia sua, eu acho que ela está bem dentro disso, é a praça pública e trazer para que a gente realmente comece a esclarecer as pessoas. Por isso que eu falo, né, Dom Pedro II, com a ideia que ele tinha, poxa, era educação. Eu até vou convidar o Dom Pedro II, vamos para sentar ao nosso lado. Vamos. Porque ele pode ser um grande elemento da nossa discussão. Boa razão. Eu até sugiro a você pensar nisso. A gente pega Pedro II como uma relação de referência naquilo que ele disse, naquilo que ele fez, naquilo que propôs. Como uma ação paralela, como já um contribuinte do nosso trabalho.
O tempo não importa. Naquela época, ou no momento de hoje, ele era tão avançado que a linguagem dele vai caber na nossa perfeitamente propositura. nos dias de hoje. Vamos transformar Dom Pedro II no nosso primeiro grande elaborador de proposta. Perfeito. Tá? E vamos fazer com que esse nosso indivíduo, que está nos vendo ali, está ascendente no processo, se motive. É dele que a gente precisa. Então, vamos criar, você coloca embaixo, no momento da sua edição, um lugar que seria um lugar de assinatura de interesse, entendimento e participação. Eu sugiro até, Paulo, só te interrompendo, da gente fazer ao vivo. Podemos fazer, mas deixa chat, esse programa servir como primeira entrada. A gente faz um negócio de tal ordem que você vai aparecer ali um domínio dizendo da nossa proposição. Perfeito. Subscreva, traga a sua relação conosco. Nós vamos fazer isso ser progressivo, ter grande transparência. As discussões vão ser iluminadas por outros podcasts. Os temas serão trazidos à mão de uma forma consequente. E nós vamos ter um documento que será apresentado para as autoridades que vão às urnas, irão às urnas em busca do seu voto com um compromisso. E o compromisso é aquele que você vai assinar com a gente, aquele que você vai colocar na forma de ação externa e vai colocar lá a assinatura daquele proponente cidadão, consciente, que tem a ideia exata do seu valor na busca do melhor resultado para o Rio de Janeiro. Perfeito. Tá combinado, eu acho que a ideia é essa. E eu tenho Valeu. certeza que será uma grande contribuição para que a gente ajude, né, a trazer o Brasil no eixo novamente, né? E podemos dar sequência, hein? Podemos. Porque isso não acontece só no momento pré. Tem um grande momento do durante. Porque nós temos que ter vigilância, acompanhamento, observação, indagação permanente. Eu posso até dizer a você o seguinte, independente do partido, é o comportamento do indivíduo. Com certeza. Paulo, foi realmente agradabilíssima a conversa com você. Assim, acrescenta muito a tua experiência, a tua bagagem. Precisava ter esse papo contigo mesmo no Portos e Modais e a gente abrir uma nova frente de trabalho, como essa sugestão sua. Está acatada, vamos trabalhar nisso. E eu gostaria de você fizer essas considerações finais para a gente voltar com esse projeto e a gente colocar em prática. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, porque eu não teria tido a chance de fazer levantar esse saque das estrelas. Exato. Da nossa forma. Vamos cortá-lo da forma mais imediata possível. Mas o mais importante é que, na realidade, o Rio de Janeiro tem um papel que nenhum outro estado pode fazer. A gente é nacional. A gente é local. A gente é regional. Nós somos a grande e mais importante estruturação de uma região metropolitana no país. Com certeza, que tem visibilidade internacional. No país. O que acontece aqui É extraordinariamente global. Exato. Então eu diria a você que acho que nós temos todos os ingredientes para fazer essa ação ser de bom resultado. Perfeito, Paulo. Tá Obrigado aceito. a você. Essa praça pública aqui, que é o Portos e Modais, é dos bancos dessa praça pública, onde a gente senta para bater um papo. A gente vai dar sequência nesse trabalho, nessa ideia que o Paulo deu, e eu tenho certeza que você de casa vai participar, vai interagir com a gente e vamos propagar essa ideia para que a gente realmente conquiste os resultados que a gente almeja aqui. Obrigado, pessoal. Se inscreva no canal, dá o joinha e na próxima esteja conosco para que a gente coloque esse projeto em frente. Beleza, muito obrigado.